Muito boa noite a todos e bem-vindos a mais um Lado a Lado, os programas onde nós procuramos proporcionar bons momentos e conversas com convidados para falar sobre os assuntos do namoro, matrimónio e família. Hoje os nossos convidados são o Diogo e a Kate. Muito obrigado por estarem aqui e darem o vosso tempo. E hoje vamos falar sobre os sacrifícios no namoro. Portanto, antes de tudo, Diogo e Kate, obrigado por estarem aqui. E antes de falarmos sobre a temática propriamente dita e do assunto concreto, gostávamos de conhecer um pouco a vossa história. Como é que vocês chegaram onde estão agora, como casal? Então, estamos aqui na nossa sala de estar, estou a brincar. Então, onde estamos agora? De facto tem sido um caminho engraçado. Nós conhecemos em 2011, 12, no CUM, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, que é um espaço com muitos grupos, muitas atividades e também ótimas salas de estudo, passa a publicidade. E então conhecemos num desses espaços de estudo, numa época de exames. O Diogo estudava medicina, eu estudava farmácia biomédica, e o Diogo riu-se porque eu estudava, estou a brincar. E portanto, pronto, enfim, acho que já todos atravessámos épocas de exames, são muitas horas e pronto, partilhando o espaço, tendo também uma série de amigos em comum, começámos a tornar-nos amigos e então no final de 2012 começámos efetivamente a namorar. Em 2017, depois de eu ter estado um semestre de Erasmus, o Diogo achou por bem pedir-me em casamento e assim começou uma nova fase, uma fase diferente já da nossa relação. E pronto, ficámos noivos em fevereiro, casámos em outubro de 2017, sendo que durante esse noivado também aconteceram muitas coisas. Eu terminei a licenciatura em Direito já, entretanto, e recebi uma possibilidade, uma proposta de emprego em Lisboa, que não era exatamente o nosso plano inicial, uma vez que estudávamos e vivíamos os dois em Coimbra, e portanto tomámos assim uma série de decisões importantes e que lançaram os primeiros tempos do nosso casamento num cenário pouco típico, digamos assim, porque eu fui trabalhar para Lisboa e o Diogo trabalhava, era já interno de medicina interna cá em Coimbra, e portanto os primeiros tempos do nosso casamento foram na verdade a viver em cidades separadas durante a semana. Eu vinha a Coimbra aos fins de semana, vinha religiosamente à sexta e ia de segunda de madrugada de regresso direta para o escritório. Mas pronto, foi assim um tempo desafiante, foram quase 2 anos, durante os quais fiz o estágio para a Ordem dos Advogados em Lisboa, e depois no fim desse período, pronto, tinha-se tornado claro para nós que estávamos um bocadinho desejosos já de ter uma cidade em comum durante a semana e não apenas ao fim de semana, e pronto, felizmente também tudo se proporcionou. Eu tive uma proposta de trabalho engraçada cá em Coimbra e, portanto, regressei a Coimbra, entretanto também já advogada e estabelecemos aqui de forma já mais plena, digamos assim. Entretanto, poucos meses depois, pronto, tivemos a feliz notícia de que estávamos à espera do nosso mais pequeno rebento, que veio a nascer em maio de 2000. E o melhor também, não é? Então, só temos um, exato. Em maio passado, portanto maio de 2020, nasceu o nosso pequeno Miguel, um belíssimo bebê Covid, e por isso tem sido uma aventura muito feliz e com muita gratidão ver assim e sentir a nossa família assim a crescer e ganhar outros contornos também, a 3. Pronto, acho que assim em síntese é isto, enfim, aqui com muitas decisões, muitas peripécias pelo meio, mas se calhar depois também durante a conversa esse relato também se vai proporcionar. Então, agora passando para o assunto dos sacrifícios no namoro. A palavra sacrifício parece um bocado
não é uma palavra muito bonita de se ouvir, mas a verdade é que nós, quando começamos a namorar, percebemos que temos que dar algo de nós, e uma das primeiras coisas é o tempo. Precisamos dar tempo àquela pessoa. E às vezes temos que abdicar de outras coisas e não gastar tanto tempo noutras coisas para dedicar outro tempo ao nosso namorado ou namorada. Vocês tiveram que fazer este tipo de sacrifícios quando começaram a namorar? Mudou-se muito? Ou... Então, se calhar posso começar. Quando começámos a namorar, efetivamente, eu estava no meu último ano de curso, que é o ano em que nós fazemos o estágio final, e para além disso temos de nos preparar para o exame de acesso à especialidade, e eu para além disso fazia mais 82 mil coisas, portanto foi assim um tempo um bocado surreal. E portanto, de facto, estávamos juntos quando estávamos a estudar ou quando estávamos em atividades que eram partilhadas. Nós ambos animávamos grupos de GVX e, portanto, tínhamos algumas coisas, alguns momentos em que nos podíamos encontrar aí no meio. Eu convenci a Catarina a ir cantar comigo para o Orfeu Académico de Coimbra. E estes eram, assim, os grandes momentos. Mas, claro, enfim, eu já roubava muito tempo à minha família de origem, e mais tempo passei a roubar, quer dizer, minha mãe depois queixava-se que eu nunca aparecia em casa para almoçar nem para jantar, o que é objetivamente verdade. E, portanto, houve aqui algum sacrifício desse lado, e pronto, enfim, também esticar os dias ao máximo e com isso perder tempo de sono e descanso de qualidade, mas faz parte também da graça disto. Sim, ou seja, não senti nenhuma tensão especial porque esse já era um bocadinho o ritmo em que eu vivia e, portanto, já havia uma série de treino de estar em cada momento, tentar estar inteiro no que se está a fazer. Claro que quando o namoro é um bocadinho diferente, porque é suposto estarmos inteiros no namoro sempre, não é? Portanto, não é só naquela hora, em quando ao cinema, ou quando lanchar, ou quando... enfim. E, portanto, exigiu aqui uma arte um bocadinho diferente, mas acho que é daquelas coisas que de quem corre por gosto não cansa, não é? Literalmente, portanto... tinha uma vida muito a correr, mas era com enorme gosto e, portanto, de facto, estávamos mesmo muito apaixonados. Acho que agora ainda estamos um bocadinho. E, portanto, isso ajudou decisivamente. Sim, pronto, eu acho que o Diogo já respondeu. Não sei, se preferirem que responda só um ou só outro, façam essa gestão à vontade. Mas pronto, é essencialmente isto que o Diogo disse. Eu quando olhei assim para este ponto, lembrei-me nitidamente de termos assim uma conversa um bocadinho sobre isto, de constatarmos que o nosso namoro não podia ser só mais uma atividade extracurricular, que nós já tínhamos bastantes, tanto um como o outro, umas comuns e outras nem por isso. E portanto nós não éramos só namorados naquele slotzinho da agenda das 4 às 5 em que estávamos os dois juntos. Portanto era uma condição que assumíamos e que atravessava a nossa pessoa, não é? Nós não éramos namorados, ou melhor, nós não estávamos apenas a namorar, nós éramos namorados, portanto era uma questão de ser e não apenas de estar. E portanto havia aqui uma dimensão de partilha e de disponibilidade interior que tinha que ser inerente a essa escolha de sermos namorados. E pronto, em termos práticos era um bocadinho isto que o Diogo dizia, às vezes sacrificávamos horas de sono, outras vezes sacrificávamos um bocadinho de tempo em família. Tempo de estudo também. Tempo de estudo talvez também. Pronto, e fomos sempre tentando conciliar as várias missões que tínhamos e lá está, ajudou muito o facto de várias delas serem comuns e portanto esse tempo não era em primeira linha um tempo de namoro, mas acabava por ser um tempo de crescimento a dois.
pronto, ao serviço assim de outras coisas, mas acabava por ser um tempo de crescimento a dois. Para além do tempo que também damos, às vezes também damos também temos que dedicar de algum conforto, porque, enfim, são pessoas diferentes que estão a namorar e, portanto, deve haver situações muito práticas, como entre ir à praia e ir ao cinema, e um prefere a praia, outro prefere o cinema, e, portanto, chega ali a uma altura em que é preciso abdicar de algum conforto pessoal. No vosso percurso, como é que fizeram essa gestão, se é que tiveram que fazer essa gestão? Vocês podiam ser clones de gosto exatamente um igual ao outro e gostarem os dois das mesmas coisas, só que não digo que não fosse o caso. Como é que geriam essa gestão de abdicar do conforto pessoal em prol do outro ou em prol da relação? Acho que vou deixar a Kate responderes, porque quem já me conhece sabe que eu tenho muito mau feitio e portanto, na verdade, quando eram assim coisas que eu de facto não gostava mesmo, não apetecia mesmo, eu ficava um bocado a um lado e depois a Kate normalmente acabava por ceder, não é? Que eu posso perguntar como é que isto funcionava. Eu lembro que perdi, sei lá, tipo, não eram assim muitas coisas. Não, de facto, temos a maior parte dos gostos em comum e isso, claro que é excelente e acho que também é um dos motivos pelos quais isto corre bem, porque senão seria muito mais difícil. Mas sei lá, a Kate adorava sair à noite, eu não, pronto. Quem ouvi... Não, adorava, não quer dizer que saísse todas as noites, mas era, inequivocamente, tu divertias-te imenso. E eu não. Pronto, portanto, era assim uma tensão um bocadinho difícil. Mas pronto, mas podes tu explicar melhor como é que isso correu bem. Sim, eu acho que, pronto, a premissa base é um bocadinho isto que o Diogo disse, de à partida havia de facto uma série de gostos e de preferências que nos eram comuns, mas depois havia outras que não eram, objetivamente. E eu, por exemplo, sempre gostei muito de dança, de dançar, etc. E sei lá, por exemplo, sim, sair à noite ou ir na queima das fitas, ir ver os concertos, ir lá para baixo para o parque, etc. Aqui um minuto de silêncio pela queima das fitas que nunca mais vai acontecer por causa do Covid, estou a brincar. Mas de facto, pronto, havia assim aspectos muito práticos em que não tínhamos esta sobreposição de preferências. E eu acho que isto funcionou sempre relativamente bem, por um lado porque respeitávamos muito a individualidade um do outro, porque confiávamos muito um no outro, acho que esse é um aspecto basilar, e por outro lado, porque nunca deixámos de nutrir, de alimentar as nossas amizades que... Eu penso que depois todas as amizades foram tornando mais ou menos comuns, mas aquelas que eram prévias, aquelas que eram prévias à nossa relação, não é? Ou seja, é óbvio que eu não ia fazer as coisas que o Diogo não gostava tanto, não ia sozinha, não é? Ia com amigos que partilhavam do mesmo interesse e das mesmas preferências. E essas amizades tentámos que nunca fossem descuradas ou postas assim de parte. Acho que isso sempre fez parte da nossa relação. Acho que sempre sentimos a nossa relação como uma relação muito, enfim, muito participada também por amigos, e mesmo agora enquanto família gostamos muito de estar com amigos, de os receber em nossa casa, etc, etc. E, portanto, acho que isso fez sempre um bocadinho parte da nossa vida e permitiu sempre que mantivéssemos a nossa individualidade naquelas coisas que não são tão semelhantes. No meu caso, o Diogo já deu assim uns exemplos, no caso dele, sei lá, eu acho que me interesso por quase tudo, tu te interessas, mas se calhar com uma profundidade diferente. Acho que o Diogo às vezes cultiva certos assuntos bem, certamente futebol não tem o mesmo grau de interesse, por exemplo, e acho que o Diogo nunca deixou de ver ou de ouvir ou de discutir futebol, por exemplo. Claramente nunca foi comigo, não é? Porque não sou capaz de acompanhar esse tópico.
Pronto, e acho que sempre soubemos viver e alimentar estas diferenças e guardar espaço e tempo para elas, no fundo. Uhum. Então, para além do tempo e de gostos, depois há outras coisas que também se vão descobrindo ao longo da relação, e uma delas também são traços de personalidade. À medida que vamos namorando, também vamos conhecendo melhor um ao outro, e depois também há traços que vamos descobrindo de outras pessoas, do outro que não conhecíamos, enfim, que antes de namorar não conhecíamos, e que podem entrar em algum conflito com a nossa personalidade, e portanto era importante aqui perceber se até que ponto é que faz sentido nós sacrificarmos alguma coisa que é característica nossa, algum traço de personalidade nosso, para não entrar em conflito com outra pessoa. Se vocês já pensaram sobre isto, já viveram essa experiência, como é que foi no vosso caso? Se verificaram esse conflito? Conflito entre traços de personalidade. Sim, ou seja, por exemplo, eu na altura enviei quando enviei as perguntas em que na prática, Podes por falar exemplo... de uma personalidade, eu autorizo. Pronto, aquilo que José conhece um bocadinho aqui os traços de personalidade do Diogo. Sim, por exemplo, uma pessoa irritar-se facilmente, pronto. Pronto, eu tinha posto aqui no exemplo. Atenção, para que fique claro. Pronto, isto tinha sido pensado antes de perguntar. Mas, portanto, lá está. Uma pessoa ser desarmada, uma pessoa irritar-se um pouco mais facilmente, uma pessoa ser distraída, enfim. Às vezes há algumas coisas que nós vamos descobrindo na personalidade de outra pessoa que não nos agradam. E então podemos pedir à outra pessoa para que sacrifique esse traço de personalidade, faz sentido pedi-lo ou não, ou é a identidade da pessoa e não faz sentido pedir uma coisa dessas. É mais um bocado por aí. Eu acho que é intrínseco de uma relação de namoro. Acho que é intrínseco a disponibilidade para crescer e para nos transformarmos numa pessoa um bocadinho diferente. Quer dizer, objetivamente não, nada disto é objetivo, mas acho que as pessoas se concordam, no fundo, partindo do pressuposto que isto é tudo comum acordo, não é? Se concordam em ter uma relação, em ser namorados, em viverem de alguma forma a sua vida a dois, obviamente que as coisas não ficam iguais ao que eram antes dessa decisão e desse passo, não é? E portanto eu acho que há sempre mudanças a todos os níveis. Pronto, eu acho que é uma coisa que atravessa a nossa vida por inteiro, por todas as dimensões da vida da pessoa, e quanto mais for crescendo a relação à partida. Pronto, às vezes as pessoas também crescem em sentidos diferentes, mas isso normalmente depois acaba por culminar no fim da relação. O que será mais natural é que cresçam no sentido de cada vez mais dimensões da vida irem sendo tocadas e transformadas pela relação de namoro. Acho que isso é expectável, pronto. Se calhar, quando começamos a namorar, não temos essa percepção. Eu acho que seguramente não tinha. Mas... E o quê? Eu tinha mal feitinho? Não, isso já tinha. Mas acho que não tinha noção do quanto a minha vida ia ser transformada pelo facto de começar a namorar com o Diogo. E quando digo a minha vida, incluo naturalmente também a minha personalidade e a minha forma de estar. Eu acho que faz parte uma certa vontade de querer ser alguém de quem o outro gosta. Pronto, acho que isto é uma coisa que tem que ser gerida com muito cuidado, não é? Para não corrermos o risco de nos transformarmos numa pessoa diferente e depois a certa altura não nos conhecermos e depois aquilo não faz sentido nenhum porque a pessoa não se identifica com aquilo que é, etc, etc. Assim, grandes dramas que normalmente são muito bem retratados nos filmes de Hollywood e assim. Mas acho que é natural que a nossa personalidade também sofra uma certa transformação.
Assim, em termos concretos, eu acho que o Diogo tem muito melhor feitio desde que eu entrei na vida dele. Eu gosto de acreditar, por exemplo, que sou uma pessoa mais organizada, sim, mais exigente em termos, mais disciplinada, mais... Desculpa, do que eu ou do que era? Do que eu era. Não do que tu nunca. Sim, não, acho que me tornei uma pessoa mais disciplinada e mais comprometida. Não é que eu não fosse comprometida, mas capaz de me disciplinar num compromisso, enfim, organizar-me melhor em direção a um determinado fim. Acho que sou um bocadinho mais emocional e o Diogo é um bocadinho mais cerebral. E isso complementou um bocadinho as minhas intenções apaixonadas, digamos assim, com diversas causas, ajudou-me a transformar assim as minhas vocações em algo mais concreto, mais racional, mais organizado e eventualmente até mais eficaz, digamos assim. E eu dei melhor feitio, portanto houve aqui uma linda simbiose. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu quando começámos a namorar, eu achava que a Kate tinha uma personalidade totalmente diferente daquela que na verdade tinha e tem. Pronto. A Kate até certo ponto também achava isso. De mim própria? De ti própria. Pronto. E portanto foi aqui também um processo de descoberta. Nem sempre as descobertas foram mais agradáveis, porque há sempre um lado da personalidade dos outros que nós não gostamos, por muito que gostemos dessa pessoa, e há sempre potencial para haver choques. E pronto, e acho que também com a atualidade podemos assumir que foi havendo e que os fomos encarando e pegando o touro pelos cornos. Eu acho que é importante duas coisas. Uma questão da verdade, não é? Perceber que não vale a pena eu fingir que os defeitos da outra pessoa não me incomodam. E, portanto, não faz sentido andar com paninhos quentes e nunca falar do assunto. Isto aqui não se pode tocar, porque é um ponto que vai dar conflito. Assim, pronto. Pode dar conflito, pode não dar, podemos gerir isto melhor, pior, podemos aprender com as coisas. E, portanto, se há um determinado comportamento, na atitude, determinado traço de personalidade que nos incomoda, acho que temos de ser capazes de explorar com abertura e com verdade. Não quer dizer que sejamos sempre à mínima coisa, estar a tirar isso à cara do outro como um defeito, mas acho que pode e deve haver este espaço. Por outro lado, também é uma questão de gestão de expectativas. Ou seja, eu, quando penso nos traços de personalidade que gostaria que Kate mudasse, eu podia fazer uma lista bastante exaustiva, mas quando penso aqueles em que eu dedico tempo a trabalhar e a procurar que possamos crescer e gerir melhor, são de facto aqueles que causam maior disfuncionalidade, porque seja pelo tipo de vida que nós temos, seja pela maneira como isso depois encaixa ou não na minha personalidade, e eu espero que a Kate faça isto comigo também, não é? Não estou a falar de um lado, mas não é. Eu acho que há aqui uma simetria nisto. Não faz muito sentido andar a batalhar em coisas que me irritam, mas que nada afetam a funcionalidade do nosso dia a dia, tipo, sei lá. Se a Kate tiver um tique chato de andar sempre a mexer no cabelo, isso não tem nada a ver com a funcionalidade do meu dia a dia. Portanto, acho que não vale a pena eu estar a perder a minha energia com isso. Mas se é uma coisa que tem a ver com o modo como nós nos organizamos de manhã, a maneira como tomamos conta do nosso filho, etc., para estarmos a sair de casa a horas para ir trabalhar, isso é uma coisa que não vale a pena investir, acho eu. Pronto, e portanto, escolher assim um bocadinho as nossas batalhas, acho que pode ser também uma boa pista. Portanto, já vimos indícios. Eu tenho uma relação
ótima com o cabelo da minha mulher. Top. Enfim, nós fomos falando de vários sacrifícios que vamos fazendo em prol da relação, mas às vezes também posso levantar a questão, que é, até que ponto, será que é possível que haja um momento em que os sacrifícios deixem de fazer sentido, ou algum tipo de sacrifício que não faça sentido? Esta última pergunta já agora no final, quase que referiste, já acabaste de concluir por responder um pouco mais, mas se quiseres, podes desenvolver mais, não sei. Portanto, se há algum momento em que se calhar nós estamos a sacrificar alguma coisa, seja tempo, seja gosto, seja personalidade, seja o que for, e às vezes estamos a sacrificar, a fazer os sacrifícios, mas depois dessa altura já podemos de alguma maneira estar a querer algum tipo de desequilíbrio. É possível haver esse desequilíbrio de sacrifício pela outra pessoa no contexto da relação? Sim, eu diria que sim. Ou seja, o ideal é que quando tu chegas à fase do casamento já tens mais ou menos uma noção do que é que isso significa e de que linhas é que estás disposto a pisar ou não, e já percebeste se isto é ou não incompatível com a tua relação. Mas numa fase de namoro eu acho que sim, acho que é fundamental. Porque de facto, se não o fizermos, corremos o risco de nos estarmos a tentar transformar em alguém que não somos para poder agradar ao outro e de alguma forma aniquilamos a nós próprios. E isso não é saudável e não é desejável de todo. Porque, ou seja, por muito carinho, muita estima que eu possa ter por esta pessoa, não tem de ser necessariamente por aqui o nosso caminho de felicidade. E acho que às vezes nós confundimos um bocadinho as duas coisas e isso não tem de ser necessariamente assim. Acho que podemos continuar a cuidar e a admirar, e a respeitar e a gostar pessoas com quem depois acabamos por perceber que não faz sentido ter um projeto de vida a dois. E portanto, nem todos os sacrifícios valem a pena quando de facto dizem respeito àquilo que é o nosso núcleo de identidade, não é? Ou seja, pode ser aqui um exemplo prático. Se calhar, se a Kate me tivesse dito que se eu não aprendesse a dançar não fazia sentido continuar a nossa relação, eu se calhar tinha aprendido a dançar. Mas se a Kate me tivesse dito que se eu não, sei lá, um exemplo mais ou menos vazio, não sei, não há assim muitos exemplos vazios, mas no contexto do namoro não sei, mas por exemplo, quando o Diogo começou a ponderar, isto foi um discernimento longo e sério em relação a voltar a estudar e a estudar Direito, colocou-se muito concretamente esta perspectiva num horizonte médio prazo de deixar de exercer medicina e a certa altura, isto já nós casados, o Diogo perguntava-me se para mim era se eu me via casada com ele sem ele ser médico, ou seja, se conseguia no fundo continuar a gostar dele retirando esta parte que é uma parte importante, torna-se uma parte importante da vida e da identidade da pessoa, não é? Aquilo que nós vamos construindo durante tantos anos em termos académicos e depois profissionais. Portanto, para mim foi muito claro, embora, repito, isto já numa fase da vida já não éramos propriamente apenas namorados, tanto que não estariam este tipo de decisões assim, já com uma profissão começada em cima da mesa numa fase de namoro, mas para mim, talvez sim, pessoas que namorem até mais tarde, é possível, claro que sim, na verdade tenho muitos amigos nessa situação, agora que penso nisso, ou que se conhecem mais tarde, exatamente, desculpem. Eu estou a pensar que estou só a falar para estudantes universitários, mas de todo pode não ser o caso. Mas de facto para mim foi muito evidente que
que era ali uma questão de vocação, que o Diogo se sentia chamado a servir em sociedade e a pôr os seus talentos a render por outros caminhos que a medicina não contemplava e não permitia. E portanto, se eu dissesse não, a nossa família precisa que tu sejas médico, e eu estava a contar com isso quando assinei os papéis, e quando disse que sim, tinha perfeitamente noção que ele não ia deixar de considerar isso na sua decisão e que eu estaria a limitar brutalmente aquilo a que ele se sentia chamado a ser, e portanto que isto ia claramente ser uma coisa, não ia ser uma coisa boa nem fértil a um prazo, nem digo longo, talvez a um prazo bastante imediato. E portanto no fundo é um bocadinho isto que o Diogo disse, nem todos os sacrifícios valem a pena. Eu acho que valem a pena os sacrifícios. Enfim, é uma lógica que se calhar alguns já terão ouvido, é uma lógica de tanto quanto, não é? Os sacrifícios não são um fim em si mesmo, não é? São um meio, são um instrumento, lá está, servem para alguma coisa, não são um objetivo em si próprios, não é? Eu não peço ao outro um sacrifício para ver se ele é capaz ou não de sacrificar, ou de mudar. E portanto há aqui um meio para um fim, e portanto é perceber se esse meio serve bem esse fim ou não é? Se aquela pessoa de alguma forma se anula e portanto ao anular-se se deixa de ser feliz naquele contexto, no contexto daquela relação, então aquele sacrifício não faz sentido. Pronto, é claro que tudo isto tem que ser discernido no concreto de cada relação e de cada decisão, acho que... Sim, eu posso deixar aqui uma chega um bocadinho mais teórica, pronto, de facto foi um bom exemplo, não estava a lembrar deste pormenor. Mas pronto, numa nota se calhar um bocadinho mais teórica, eu lembro perfeitamente, e recordo isto várias vezes, que quando estávamos para nos casar, na véspera do nosso casamento, o nosso padrinho de casamento mandou-nos um e-mail com um texto, que ainda hoje não sei de quem é, intitulado Marriage is for Losers. Portanto, o casamento é para os perdedores. E a primeira frase é lapidar. Tu podes escolher ter razão ou estar casado. E de facto, depois que eu continuo a explicar, enfim, que o sentido disto é perceber que se nós estamos numa relação de amor em que o nosso interesse é ganhar, é sair por cima, é levar a nossa avante, isso não é fértil e também não é amor. E, portanto, o casamento é esta abertura, está sempre disponível para perder. Não é? As pequenas coisas. Queres arroz ou queres massa? Quero arroz, eu queria massa, pronto, perdi. Mas nas pequenas e nas maiores. E está disponível para que cada pequeno diferente não se torne um campo de batalha, mas se torne um campo de construção. Não gostei muito dessa imagem, mas pronto, pode ser. Sim, é isso, é estar sempre disponível para perder, porque ganhar não é o mais importante, no fundo é um bocadinho isto. E, portanto, nessa medida, nem todos os sacrifícios fazem sentido. Olá, muito obrigado pelo vosso testemunho, gostei muito. Queria só aqui pedir para, mais particularmente, se pudessem falar um bocadinho da altura em que a Catarina estava de Erasmus. Não sei quanto tempo é que foi. Muito tempo. 6? Só 6 meses. A mim pareceram 6 anos. Só. E queria perguntar como é que foi mais ou menos essa vossa gestão, como é que conseguimos ver isso, porque é que o casamento surgiu nessa altura também, se calhar. Pronto, assim se calhar se pudessem falar um bocadinho mais dos sacrifícios também vos gostou mais do que de qual é que foi a vossa abordagem, se calhar preparação também para isso. Pronto, se pudessem falar um bocadinho sobre isso. Obrigado. Desculpa, a preparação para este evento de ir de Erasmus? É. No contexto da relação, não é?
Olha, eu vou começar pelo fim, não por essa parte da preparação, mas do porquê eu pedi casamento nessa altura. Pronto, na verdade, eu na altura já trabalhava já há 3 anos e eu estava mortinho para me casar. Pronto, e a Catarina que estava assim um bocadinho mais remitente e pronto, eu vi ali uma janela de oportunidade de chegar, o curso dela estava a chegar ao fim e pronto. O segundo curso dela. E pensei, bem, isto agora vai ao racha e portanto não foi tanto pelo facto de idearmos, embora sim, não sei, enfim, se calhar também a distância fez-me perceber que também não era exatamente aquilo que eu estava à procura para a minha vida e que fazia, de alguma forma, confirmou um bocadinho a vontade de estar com a Catarina e continuar esta relação. Mas o timing do noivado para mim teria sido antes, mas pronto, mas percebi que havia ali uma dificuldade em que isso pudesse ser gerido num contexto prático de vida e pronto, por outro lado isto também era um sonho grande da Kate ir para fora e portanto também não me pareceu que fizesse muito sentido estarmos a casar e das duas uma, ou privá-la desse sonho ou estar a assumir esta separação nos primeiros meses de casado e depois pensei, pronto, depois a vida perdeu-nos uma partida e é assim. Pronto. Se custou, para mim custou bastante. Eu meti-me em mais 1200 coisas nesse tempo. Aliás, esta foi a altura em que eu, pela primeira vez, me matriculei na Faculdade de Direito e comecei a fazer cadeiras. E pronto, depois eu morava com 2 amigos, um rapaz e uma rapariga, e andava a primeiro lá pelos cantos da casa a tentar arranjar maneira de mudar radicalmente a minha vida, porque nada me fazia sentido quando a Kate cá não estava. Pronto, foi mais ou menos isto. O Diogo está-se a esquecer aqui de algumas coisas que eu acho que são engraçadas e que foram importantes também, sem prejuízo do que disseste, mas... Eu disse que ia começar pelo fim. Sim, o que eu vou dizer tem a ver, reporta-se a um momento imediatamente antes de eu ir a Erasmus. Pronto, como o Diogo disse, era de facto algo que eu sonhava fazer, ir de Erasmus e pronto, foi assim uma decisão, tive quase para não ir e depois tal, pronto, não foi assim uma decisão linear, mas depois acabei por sentir que fazia sentido, até do ponto de vista académico. Acabámos por escolher juntos o sítio para onde eu ia, também por influência e testemunho de um amigo nosso, portanto acabou por ser uma decisão um bocadinho dos dois, embora fosse essencialmente uma experiência que eu fosse fazer ativamente, não é? O Diogo ia fazê-la pela ausência, digamos assim. Mas pronto, estando já tudo confirmado e planeado, etc., foi importante para nós no verão, portanto eu fui de Erasmus em setembro, fui de setembro até fevereiro, foi importante para nós no verão imediatamente antes termos assim um tempo para nós especialmente dedicado no fundo à nossa relação e então decidimos ir fazer o caminho de Santiago. Pronto, e foi uma decisão assim, foi uma decisão muito boa depois em termos de resultado, porque foi extraordinário. O Diogo às vezes diz que foi depois, uma vez concluído o caminho de Santiago, que teve a certeza que queria casar comigo, coisa muito bonita. Mas foi uma decisão que também implicou alguns sacrifícios, por exemplo, houve ali um ou dois convites para animar campos de férias que tivemos que recusar para assegurar ali, porque lá está, o Diogo já trabalhava, portanto tinha ali limitações em termos de dias de férias, etc. E portanto tivemos no fundo, não digo tentações, mas várias propostas alternativas para aquele tempo e propostas muito boas, quer dizer, animar campos é incrível e por aí fora. Também houve um festival de verão onde eu me tinha inscrito como voluntária e tinha sido selecionada. E não foste? E não fui. Nesse ano não.
No ano está, pois, muitos sacrifícios. Não, portanto, quisemos de facto salvaguardar ali aquele tempo, que foi o caminho em si foi uma semana, com uns dias antes e uns dias depois, porque pronto, cansa um bocadinho ir até Santiago. E foi assim um tempo muito bom de crescimento, e acho que foi uma preparação muito boa, e acho que fomos assim... acho que lançámos ali um bocadinho as redes para depois recolhermos em fevereiro, na altura em que o Diogo me pediu em casamento, literalmente quando eu regressei de Erasmus, depois no dia a seguir ao meu último exame, e portanto foi assim muito no aeroporto. Obrigado. Só aqui quando a Catarina foi de Erasmus, já namoravam há quanto tempo, mais ou menos? Só aqui para saber se tinham sido muito anos. 4 anos. Sim, ainda não tínhamos feito, estávamos quase a fazer 4 anos de namoro, sim. Ok, obrigado. Força, Simão. Enquanto a malta vai ponderando e pensando em perguntas que queira fazer, está aqui uma escrita... enfim, as perguntas que eu receber escritas, leio ipsis verbis para evitar confusões. Cito: devo ceder / sacrificar convicções em prol da relação, ou sacrificar a relação porque não estou disposta a mudar as minhas convicções? Eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder em abstrato, porque há convicções e convicções. Ou seja, acho que é preciso perceber as raízes, não é? As raízes das convicções. Enfim, acho que há coisas que são muito... que têm muito a ver com aquilo que nos é profundamente identitário. Lembro-me quando namorávamos, e não era assim, sei lá, não namorávamos há imenso tempo, mas lembro-me de namorarmos e falarmos assim abstrato, e eu dizer com grande ligeireza que não se imaginava ou não via como possível, como viável, namorar com alguém que não fosse... ter uma namorada que não fosse católica, que não fosse... ou seja, que em termos de fé não partilhasse da mesma fé. Mas por um motivo, eu expliquei porquê. É porque não estava disponível para casar com essa pessoa. E por isso é que não é que não fosse capaz de me apaixonar perdidamente. Sim, exato. Ou seja, não era o namoro, não era o namoro em si, não é? Não sou capaz de namorar com uma pessoa que não partilha a mesma fé, eu sei que não vou ser capaz de casar com esta pessoa, ou seja, não me vai fazer sentido casar e construir um projeto de vida e de família com esta pessoa, e portanto não faz sentido estar a namorar com uma pessoa com quem eu à partida não tenho qualquer perspectiva disso ser sequer viável, desejável. Pronto, ou seja, a pergunta é um bocadinho abstrata, eu acho que isto é o máximo que consigo concretizar. Pronto, é um bocadinho o que nós estávamos Tá bem, então vá. Pronto, eu gostaria um bocadinho mais flexível, não precisava de ser católico, podia ser ortodoxo assim. Obrigado. Mas, não, ou seja, eu acho que é muito difícil nós sermos... nós não sermos fiéis a nós próprios. E se não formos fiéis a nós próprios, também dificilmente vamos ser fiéis à pessoa com quem estamos. E, portanto, isto, ou seja, uma coisa é eu achar... Uma coisa é eu estar convencido que a Académica é o melhor clube do mundo, não é? Pronto. Não deixa de ser uma ficção, um delírio, mas isso não é incompatível com a nenhuma relação, ainda que a Catarina fosse do Benfica, graças a Deus não é. E, portanto, há níveis de convicção que não são um entrave, não atrapalham. Há outros que não são bem assim. Eu lembro que nós namorávamos há 2 ou 3 meses e fomos passar uma semana em Barcelona. Eu tinha os tios que lá estavam a viver na altura e, portanto, fomos até lá, passámos uma semana de férias, fomos visitar um museu de história que nos fez ter uma discussão gigantesca.
Porque isto a propósito de maneiras de ver o mundo diferentes. E nenhum de nós cedeu um bocadinho que fosse na sua convicção e na sua maneira de ver. No contexto da discussão, hoje em dia, eu acho que ambos estamos muito mais próximos um do outro na maneira como vemos o mundo, e em particular esta questão que estávamos a discutir na altura. Mas porque, de facto, se foi fazendo um caminho em que, a partir de experiências comuns, de muitas horas de conversa, de algumas discussões, fomos aprendendo também a ver o outro lado, e isso é uma das coisas também que tiro de muito positivas da nossa relação. Ou seja, nós éramos pessoas bastante diferentes, acreditávamos em utopias muito, muito díspares, e pronto. E hoje, se calhar, compreendemos melhor o outro lado porque nos fomos compreendendo um ao outro. E acho que agora acreditamos mais ou menos nas mesmas coisas em termos sociais e políticos, mas foi um caminho. Mas, ou seja, no contexto da discussão, nunca houve um momento em que nós pensasse: se tu não pensas como eu, isto não vai ter futuro. Mas também nenhum de nós estava disposto a deixar de acreditar naquilo que acreditava para satisfazer o outro. Se estou a fazer entender, mas entendo isto. Aqui outra pergunta, que é, considerando o vosso... que também tiveram dificuldades no casamento, dada a vossa situação de estar a trabalhar em cidades diferentes, se notaram, quando fizeram essa experiência, se notaram que a vossa vivência do namoro e os sacrifícios que fizeram ao longo do namoro, se foi um bom treino para o casamento? Se sentiram que aquelas dificuldades que estavam a ter no início do casamento, se tinham sido bem preparadas quando estavam a namorar? Fizeram esse tipo de relação? Ou é uma coisa completamente diferente? Os sacrifícios que se fazem no casamento e no namoro são coisas completamente distintas? Totalmente diferentes, pá. O sacrifício de levantar-se às 4 da manhã porque o miúdo está todo mijado não se compara a nada. Ainda bem que está a ser gravado, não sou muito livre. Não, pá, pronto, sinceramente acho que sim, acho que foi uma coisa bem preparada. Não estou a dizer que os desafios eram os mesmos, mas, ou seja, eu tenho algumas memórias um bocadinho difíceis desse tempo, mas não tanto por causa da nossa relação, mas por aquilo que a ausência acabou por disputar em mim noutras frentes. Mas eu acho que a nossa relação sofreu zero por essa distância. Mas qual a distância? Dos primeiros tempos de casado? Sim. Ok. Que eu não percebi totalmente a pergunta do Zé. Não, a pergunta do Zé é se o nosso percurso de namoro e noivado nos tinha preparado para esta realidade, ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, se aquilo que é a experiência de dificuldade que se passa no namoro são peanuts comparado com essas do casamento. Pronto, e eu acho que sim, acho que estávamos muito, muito comprometidos e os termos em que decidimos viver esta experiência de distância e de afastamento foram bem combinados, foram sendo avaliados a passo e com uma disponibilidade muito grande para nos organizarmos em função disso. A Catarina vinha a Coimbra de facto todos os fins de semana, não sei que por algum motivo combinássemos de ir no fim de semana para um sítio qualquer, mas íamos os dois. E eu, pronto, enfim, como médico e alguém que fazia urgências, etc., teoricamente teria sempre trabalho ao fim de semana e contava-se pelos dedos da mão ao longo do ano, às vezes em que estava a trabalhar ao fim de semana, porque fazia tudo para trocar. Quer dizer, fardava fazer horas e noites durante a semana para estar disponível depois nos dias do fim de semana. E, portanto, ou seja,
Mas acho que sim, acho que a experiência de namoro e noivado contribui decisivamente para isso. Achas que não? Sim, acho que sim. Aqui, entanto, já vieram mais perguntas. Há aqui uma. Durante o tempo de Erasmus, enfim, já se quiserem falar um pouco mais sobre a questão do Erasmus, por isso as pessoas ficarem interessadas em relação a esse pormenor. Se durante o tempo de Erasmus em que namoravam à distância, de maneira se mantinham próximos, partilhavam pequenos pormenores ou se falavam constantemente. E a mesma pessoa também perguntou ou se não, e de que maneira puxam um pelo outro e se fazem crescer mutuamente no dia a dia. Assim, de que maneira puxam um pelo outro e se fazem crescer mutuamente no dia a dia. Queria ter lido mal. Essa é a minha pergunta. Não sei se está muito no âmbito nessa conversa, portanto, não estou a brincar. Quanto ao Erasmus, eu sinceramente não me lembro assim com pormenor de quais eram as estratégias que nós tínhamos, mas posso dizer que, bendito seja o roaming europeu, porque de facto tornava tudo muito mais fácil. Se a Catarina estivesse no Zimbábue ia ser muito mais complicado. Sim, é assim, eu acho que, sei lá, eu diria que, por exemplo, em termos de trocar mensagens, etc., era mais ou menos no mesmo registro em que em que trocávamos mensagens estando cá, ou seja, durante o dia, normalmente, etc. Pronto, depois, se calhar, talvez mais num determinado momento do dia, falávamos ao telefone ou algo assim. Pronto, mas também não criando a ficção de que estávamos onde o outro estava, quer dizer, também com o realismo de que estávamos efetivamente a viver em países diferentes e a passar por coisas diferentes. Uma coisa. Não tinha de falar muito do telefone. Sim, não, era. Acho que era assim. Não sei se seria todos os esporádicos. dias. Sim. Uma coisa que eu acho que também foi engraçada, embora não tivesse propriamente sido uma coisa planeada por nós, mas que simplesmente aconteceu naturalmente, nós estávamos na mesma CVX e continuámos na altura, portanto eu não deixei de estar na CVX por estar de Erasmus. Isto agora parece uma coisa óbvia, porque já estamos todos habituados a Zooms e não sei o quê, mas na altura, pronto, estar numa reunião de CVX, toda a gente, pronto, sentada numa sala, etc., e eu por Skype, ou seja, não deixei de estar... Não havia Zoom. Não deixei de estar presente nas reuniões de CVX, não sei se falhei alguma sequer, mas isto também fez, pronto, claro que as reuniões de CVX são uma de 15 em 15 dias, mas no fundo, mantivemos também a fazer este caminho que fazíamos os dois, e isso era engraçado. Lembro perfeitamente de estar no meu quarto na residência e grande festa no quarto ao lado, e eu com o microfone em mute, a ouvir ali as partilhas, tudo muito beato e tal, e a malta, grande festa no quarto ao lado, depois chegar a minha vez de partilhar e eu a tentar que me ouvissem, mas sem ouvirem muito barulho. Mas pronto, e depois também planeámos, já não sei bem quando é que planeámos isso, mas o Diogo foi lá passar uns dias durante este período de Erasmus. O Diogo foi lá passar mais de uma semana, até foi assistir a algumas aulas. Mais de uma semana? Acho que sim, foram 10 dias. Eu podia ter uma vida muito folgada na altura. E foi assistir a várias aulas minhas e tudo, portanto foi engraçado, viu a minha faculdade lá e por aí fora, foi muito giro. E pronto, portanto também de alguma forma viveu um bocadinho por dentro. Pronto, e eu acho, quero acreditar que procurei, quer dizer, eu, por exemplo, continuei a ir à missa, também em Erasmus, procurei lá, também era relativamente simples, porque eu tive de Erasmus em Leuven, na Bélgica, é uma cidade universitária altamente internacional,
E, portanto, havia uma paróquia em que era tudo em inglês, havia outra paróquia em que era tudo em francês e tal. Portanto, havia... O que não faltava era oferta de missas e não sei o quê. E, portanto, eu acho que mantive... eu acho que me mantive eu. Pronto, portanto, estava noutro país, mas pronto. Acho que isso é, assim, importante no processo. Pronto, então e como é que puxamos um pelo outro no dia-a-dia? Puxar um pelo outro no dia-a-dia, então, que era a outra parte da pergunta. Por acaso, quando Zé, li lá outra vez a pergunta, porque quando tu leste eu acho que me lembrei de qualquer coisa. Então, diz, passando, de que maneira puxam pelo outro e se fazem crescer mutuamente no dia-a-dia? Já não sei o que não é um bocado. Sei lá, nas pequenas e nas grandes coisas, nos hábitos que claramente podem ser melhorados, tipo este exemplo que o Diogo há bocado estava a dizer de eu demorar imenso tempo a sair de casa porque não me organizo e depois vou, espera, falta-me o telemóvel e faltam-me os óculos de sol e não sei o quê. Portanto, desde as coisas mais pequeninas e rotineiras até... já sei o que é que me dá. Até às coisas maiores. Eu acho que agora, já com uma vida mais complexa neste sentido de que tem mais fatores a ponderar, acho que aquilo que aceitamos fazer, aquilo com que nos comprometemos, por exemplo, este serão agora aqui em concreto convosco, é uma coisa em que estamos os dois. Mas há muitas coisas em que um ou outro aceitamos, não juntos, e são sempre decisões dos dois, isso é uma coisa muito clara. Portanto, ponderamos os dois se aquilo é algo de bom, de mais-valia para nós, mas sobretudo, pronto, para o mundo que nos rodeia. E quando escolhemos os dois, ou seja, no fundo, um escolhe ativamente porque vai estar presente naquela atividade, o outro escolhe e está presente por omissão, digamos assim, não é? Um está lá e outro está a tratar do nosso bebê ou a tratar de outra coisa, qualquer prática. Portanto, acabamos por assumir as nossas missões todas em conjunto, participando de formas diferentes, digamos assim. E portanto acabamos por sentir que é tudo um bocadinho dos dois, e isto também vale até para as coisas de lazer, não é? Sei lá, combinar coisas com amigos diferentes e por aí fora. Vamos sempre fazendo esta par e passo, este medir de sim, claro que sim, tens que ir descontrair, desopilar, trabalhaste tipo 3 turnos de 12 horas em 4 dias, claro que podes combinar uma tarde de jogos com amigos, pronto, agora não porque Covid, mas pronto, ou seja, ir fazendo estes checks and balances, acho que vai acontecendo, sim, com alguma naturalidade. Não sei se respondi à questão ou se fugi completamente, mas pronto. Não sei, como o formulário anónimo eu não sei, mas eu penso que foi uma resposta boa, por si. Pronto, então olha, já passamos um bocado aqui do tempo. As perguntas que não puderam ser respondidas, nós enviamos aos oradores para eles depois responderem como bem acharem. E agradecemos mais uma vez ao Diogo e à Kate por estarem aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de estarem atentos não só à página do Facebook, como à página do Instagram. E agora também temos um grupo no WhatsApp e um grupo do Telegram para vocês também poderem enviar isto aos vossos amigos e familiares que acham que podem usufruir e que podem achar particularmente úteis estas sessões. Obrigado, Beatriz. Estas sessões onde falamos sobre estes assuntos que são tão importantes para nós. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, não só aos oradores, como também todos vocês que estão aqui presentes. Não se esqueçam que há uma caixinha de perguntas no Insta
é importante também termos um bocado de noção daquilo que vocês também gostavam que fosse falado. E com isto encerramos a sessão. Queria ver se faltava mais alguma coisa. Não, acho que está tudo. Pelo desafio, foi muito bom. Obrigada.